Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Emerson Peixoto. Hoje vamos falar sobre a comunicação com os autistas. E no dia 2 de abril é celebrado, é comemorado o Dia Mundial do Autista. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse transtorno, que é o transtorno do espectro autista. O que é espectro? É que não é algo totalmente definido. Dentro de um espectro você tem uma linha que tem, digamos assim, graus diferentes de intensidade desse transtorno, que é um transtorno no neurodesenvolvimento. Ou seja, o neurológico dele não é desenvolvido como de uma pessoa típica. E aí não existe pessoas normais e anormais. Todos nós somos anormais dentro de alguma coisa. Então, hoje, a terminologia utilizada é pessoas típicas e pessoas atípicas, que não têm umas atitudes típicas. Então, essa questão de normal e anormal não se coloca mais dentro da saúde mental. No Manual de Doenças e de Transtornos Mentais, o CID, né? A gente está usando o CID-10 e CID-11, que está na transição. O autismo ele é entendido como graus, né? Que é um transtorno global do desenvolvimento, e no DSM-4 ele já tem o transtorno mais definido em graus, né? Que tem o grau leve, que é quando aquelas crianças ou aquelas pessoas que têm o autismo, eles têm uma dificuldade na comunicação, eles conseguem interagir, mas tem algumas piadas que não cabem no momento e algumas funções têm dificuldade de fazer, esquecem, ficam meio que parados esperando alguma coisa acontecer. Porque no autismo a gente tem, em alguns casos, o que a gente chama de processamento auditivo. Eles têm tudo preservado, porém existe uma dificuldade no processamento. Você fala com a criança ou a pessoa autista e ele fica aqui tentando decodificar o que você está falando. É como se eu falasse em uma outra língua com você, em espanhol, que é parecido com português, mas não é uma língua minha padrão. Então eu vou ficar tentando adivinhar, decodificar o que está falando. Você dá um comando para uma pessoa autista, vai ali e pega aquele pano no chão ali para mim. Ele até vai até o local e chega lá e fala, mas o que é mesmo para eu pegar? Eu não sei, eu não lembro. A pessoa fica em frente do pano de chão tentando decodificar o que era para fazer. Então, com uma criança ou uma pessoa autista, a gente tem que, muitas vezes, colocar imagens, colocar fotos para as pessoas irem lembrando que tem que tomar banho e tem que lavar cada parte do corpo. Senão, eles esquecem de lavar a orelha, de lavar o pé, porque esquecem, porque tem que ter um passo a passo. Tem o grau que é moderado. Neste grau moderado, as pessoas autistas, as crianças autistas, elas precisam ter uma ajuda de um profissional para fazer algumas tarefas. Por exemplo, atravessar a rua, fazer atividade da escola, até mesmo acompanhamento dentro da escola para facilitar a interação entre o aluno e os colegas, os professores, porque eles têm uma dificuldade de saber se comunicar. Eles não sabem como que eu vou chegar para falar com as pessoas. Eu não sei, eu não acho graça nas conversas, eu não sei o que eu faço. E a gente vai facilitando, né, com as terapias, esse contato, essa comunicação com os outros colegas e com a sociedade. Até mesmo ir no mercado, conseguir fazer uma compra, saber lidar com o dinheiro. Eles têm as habilidades preservadas, mas muita dificuldade em algumas coisas que é preciso um acompanhamento. E temos o caso mais grave, né? Esses casos graves, eles precisam de acompanhamento, sim. São casos mais graves, onde a pessoa autista não desenvolve a fala, às vezes não desenvolve o olhar, não consegue olhar para a pessoa, a fala também não é desenvolvida, a organização espacial também não funciona, não sabe cuidar da própria higiene e são
crianças, adolescentes e adultos. Existem casos, sim, de adultos, eles não deixam de ser autistas, eles mantêm sendo autistas. Então, nesses casos, precisa de um acompanhamento diário para que essas crianças se desenvolvam minimamente sabendo se organizar. Se é um autista não verbal, que não fala, pelo menos com cartões, com imagens, que normalmente quando se torna adolescente, adulto, anda, de falar estou com sede, estou com fome. Não que a pessoa não saiba falar, é que falta do processamento auditivo também neurológico, eu não consigo me comunicar com as pessoas, eu não desenvolvo a fala e aí eu preciso lidar com imagens. Então isso facilita a comunicação dos autistas. E uma coisa muito interessante, os autistas têm uma dificuldade de expressar sentimentos, uma dificuldade de entender piadas, uma dificuldade de entender comandos. Tá bom, Emerson, mas como que eu vou saber que aquela pessoa é autista? Não tem como saber, né? A gente imagina que tem alguma situação. Por não ter como saber, a gente tem que tratar todos da melhor forma, com respeito, né? Então, como eu converso com uma criança que é autista? Primeiro, alguns autistas não mantêm contato visual. Outros têm estereotipia de ficar agitado, ou agitando as mãos ou o corpo. Alguns têm uma fixação por ficar só fazendo uma atividade, outros são dispersos, não faz nenhuma atividade. Às vezes não vai compreender o que você está falando, precisa ter essa organização. Viver em sociedade onde eu não compreendo que o outro está sentindo uma dor, que o outro está feliz, que o outro está triste, é muito ruim para a pessoa autista, porque ele está ali e às vezes ele faz uma piada fora de hora ou uma piada com uma coisa grave que não deveria e nós ficamos bravos. A questão é que ele não tem esse senso de que é o momento certo para fazer uma piada ou não. Então, quando for conversar com uma pessoa autista, sempre tente fazer com que ele olhe para você. Seja estalando os dedos para que a pessoa venha, seja com uma caneta, com um objeto, para que a pessoa tenha o contato visual. Se a pessoa não manter o contato visual, tudo bem, não tem problema. Fale de forma clara, devagar e pergunte se a pessoa entendeu. Se a pessoa entendeu, então pergunte, repita o que eu disse. Porque se ele conseguiu compreender auditivamente o que você disse, ele vai conseguir reproduzir. Feito isso, ótimo, comunicação feita. Escute o que ele quer dizer. Escute atentamente. Não é um trabalho fácil, mas a gente precisa fazer isso. Dependendo da situação, use estímulos visuais com a criança. Seja mostrando uma foto, olha, vamos para a quadra? Às vezes a criança ou o adulto não vai compreender. Então você coloca a foto, quadra, vamos brincar? Porque como eu falei, é como se estivesse falando com uma pessoa em outro idioma. Às vezes eu preciso mostrar a figura, mostrar o alimento para ele conseguir assimilar. Porque os autistas têm questão do processamento auditivo, o visual é muito importante trabalhar com a criança autista. Permita que as crianças tenham mais tempo para assimilar as informações. Não queira que dê uma informação agora e a pessoa já ir fazendo, porque ele precisa de um tempo, de alguns segundos para assimilar. Se você fala, leva o lixo lá para baixo, ele vai precisar de um tempo para assimilar. Lixo, onde é o lixo? O que é o lixo? Onde que o lixo fica? Tem que pegar o lixo e levar lá para baixo. Onde é lá embaixo? É na lixeira. O pensamento do autista ele é por blocos. Ele não funciona igual o nosso linear. Pegar o lixo, descer, é por blocos. E ele tem que ficar imaginando esses blocos para fazer sentido. Entenda que as crianças e as pessoas autistas às vezes não compreendem os sinais que a gente dá. Os sinais sociais. Legal, ruim, para, eles não compreendem. Às vezes a gente tem que fazer o sinal e verbalizar para que eles consigam entender esses sinais.
como eu falei anteriormente, eles não conseguem ter a noção de sentimento que nós temos, saber se o outro está triste, está feliz. Ele não compreende a angústia do outro, a tristeza, a felicidade, o amor, o carinho. Ele não compreende as piadas. Então essas questões sociais, esses sinais sociais, para ele é muito difícil. Às vezes a gente tem que explicar qual é a piada e às vezes não fica engraçado, porque a gente explica a piada e fala, tá, mas e aí? Porque eles são muito concretos, eles não conseguem ter a noção da brincadeira, do incoerente. E por último, não leve para o lado pessoal ou que a criança ou a pessoa autista está desafiando você, está brigando, está ignorando. Porque normalmente elas ficam mais em silêncio olhando para você, às vezes dão risadas do nada, às vezes a gente está falando alguma coisa séria, a pessoa vem com uma conversa, atravessa a conversa com outro assunto ou dá risada. Então, não leve isso para o lado pessoal. Sei que é muito complicado na nossa sociedade imediatista, na sociedade onde a gente vive, que a gente falando algo sério, o outro dando risada, é um desrespeito. Mas entenda que existe pessoas que têm essa dificuldade de assimilar, de ficar em silêncio quando o outro fala, de falar menos. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se for ficar falando aqui, vou dar uma aula de 3, 4, 5 horas e não é o objetivo. Qualquer dúvida, me chame. Até mais.